Fala pessoal, beleza? Vamos ao segundo vídeo da série ESP8266. Este módulo aqui, eu gravei um primeiro vídeo falando sobre como atualizar o firmware. Eu vou deixar o link aí acima. É altamente recomendado que vocês vejam antes de partir para esse vídeo. E hoje iremos aprender como enviar dados do Arduino para o ESP8266 e disponibilizar em formato de uma página web. Bem, eu sei que vai ter muita gente que vai perguntar como é que faz o processo contrário. Enviar do ESP8266 um sinal para ativar algum pino do Arduino. Não vamos tratar isso nesse vídeo agora. É bem provável que tratamos no próximo vídeo sobre o assunto. Sem ser esse vídeo que vai ser lançado posteriormente, mas o próximo vídeo sobre o assunto. Basicamente explicando a estrutura, o Arduino vai fazer a leitura de sensores que eu vou depois mostrar para vocês. Vai enviar do pino TX para o pino RX do módulo ESP8266 e o ESP8266 vai deixar disponível através de uma página web. Ele vai receber o IP do roteador e a gente vai conectar a esse IP, que corresponde ao módulo ESP8266. Vamos ver aqui como é que ficou a ligação superficial aqui. Primeiramente eu vou fazer a demonstração para vocês da página web trabalhando. Depois a gente vai ver quais componentes foram utilizados. E logo em seguida a gente vai partir para a montagem e o código fonte. Vamos ver aqui como é que tá as ligações de uma forma superficial. Tá aqui, ó. Ele já está totalmente ligado. Aqui, como sensores, eu estou utilizando um LDR, que ele está aqui, e o sensor de temperatura, o DS18B20. Eu já tratei sobre esse sensor aqui. Ele é um sensor que trabalha com leituras digitais. Eu vou deixar o link aí acima para vocês. E ele é bem preciso, esse sensor aqui. Aqui está o meu módulo ESP8266. Está conectado diretamente ao Arduino. A gente vai ver também a questão da redução aí para 3.3 volts. Para não queimar o nosso módulo aí. E vamos ver ele trabalhando agora. A gente entender na prática o que está acontecendo aqui. Vamos à demonstração agora, pessoal. Eu estou utilizando uma bateria, um conjunto de bateria de lítio. São duas baterias aqui, no caso totalizando 7.4 volts. O Arduino, o ESP8266, os sensores e alguns reguladores de tensão aqui. Basicamente, o Arduino vai mandar comandos AT para o módulo ESP8266. Quem quiser saber a fundo como funcionam os comandos AT, eu falei naquele vídeo que eu indiquei no começo do vídeo aí, sobre como gravar o firmware no ESP8266. Vamos ligar aqui o circuito. O Arduino vai mandar alguns comandos AT para o ESP e a gente vai ver isso aí no computador agora. Eu vou passar a imagem agora para o computador e vocês vão poder visualizar agora. Quando ele pisca esse LED aqui azul, são os comandos que o Arduino está passando para ele. Vamos ver agora no computador. Eu vou conectar o ESP8266 e vocês vão ver o que está acontecendo. Bem pessoal, agora a gente vai ter uma visão geral do que está acontecendo aí. Eu vou deixar o zoom do meu computador aí. Ele está conectado ao módulo ESP8266. Como vocês podem ver na tela, tem a temperatura e a luminosidade. Para variar um pouco aqui, a gente perceber a variação, eu vou apagar aqui a luz que ilumina a câmera aqui. Vocês vão perceber que vai dar uma oscilada lá. Notem que abaixou o valor. Bem, e como fonte para aumentar a temperatura do sensor, eu estou com um copo de água quente aqui. Eu vou utilizar esse copo de água quente e vou aproximar do sensor. Aí vocês vão perceber a variação de temperatura também. Ela vai levar um certo tempo aí. Pelo fato de estar um dia frio, é mais fácil aumentar a temperatura do que diminuir.
Notem que ela já começou a oscilar lentamente. Vou colocar um papel aqui. Vai ficar mais fácil de verificar. Tá bem quente essa água aqui, pessoal. Tomar cuidado aqui para não dar um curto. Os itens que iremos usar são esses aqui. No caso aqui, eu utilizei duas pilhas Ultrafire, que é do modelo 18650, que são essas aqui, por questão de mobilidade. Eu poderia ter utilizado uma fonte também, uma fonte de parede, como essa aqui, como vocês viram no vídeo passado aí sobre o assunto. Então, iremos usar um ou outro aqui. Com pilhas comum não vai funcionar, eu já fiz teste aí. Eu acredito que por questão de corrente ele não vai funcionar legal. Por isso eu estou utilizando essa pilha desse modelo. Bem, iremos utilizar o Arduino também, propriamente dito ESP8266. Usaremos um regulador de tensão. No meu caso aqui, eu utilizei o LM7805 para regular a tensão que vai alimentar o Arduino. E este módulo aqui, esse carinha aqui, que também é um regulador de tensão. Ele é o regulador de tensão AMS 1117. Ele regula para 3.3 volts. Existe uma versão dele que regula para 5 volts também. Tem as duas versões. Ele é nesse formato aqui, mas como ele está em formato de módulo, numa plaquinha, então fica mais fácil de fazer as ligações. Iremos usar o divisor de tensão, que eu expliquei no vídeo passado também, naquele vídeo que eu fiz a gravação do firmware. E aqui tem um item novo aqui, que podemos utilizar no lugar do divisor de tensão, que é esse carinha aqui. Esse é um conversor de nível lógico. O que ele faz? Ele converte o TX de 5 volts do Arduino para o RX do ESP8266 e vice-versa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a tensão que entra com 5 volts do TX e jogar para o RX com 3.3 volts e o vice-versa. Bem, aqui como é possível observar, talvez eu não consiga pegar na câmera, mas ele tem um TX de level alto, um RX de level alto, um TX de level baixo e um RX de level baixo. O TX de level alto e o RX é onde ligamos o Arduino. E o RX e TX de level baixo é onde ligamos o ESP8266. Devemos interligar os dois grounds, isso já é padrão. Bem, mas como eu não vou utilizar nesse vídeo aqui, eu não vou tratar ele a fundo. É mais para vocês saberem que existe essa possibilidade também, no lugar do divisor de tensão. Bem, também utilizaremos jumper, tanto macho como fêmea, e fêmea. Vai depender da disponibilidade de vocês aí e como vocês vão montar. Aqui no caso, esse aqui foi o módulo que eu utilizei anteriormente, que usa o mesmo circuito desse carinha aqui, o AMS 1117. Ele tem para 3.3 volts, que é esse aqui, e os 5 volts. Então substituir ele pelo módulo. Mas isso fica a critério também. Pode utilizar ele ou qualquer fonte ajustável para ajustar para 3.3 volts. Vamos utilizar também uma placa ou uma protoboard para fazer as montagens. E em alguns casos, se a sua fonte for uma fonte de tensão e corrente muito alta, vamos utilizar um dissipador de calor no nosso regulador de tensão. Esse aqui é de alumínio. Então o que ele vai fazer? O regulador ele vai começar a esquentar muito se a fonte exigir muito dele, e esse dissipador vai servir para dissipar esse calor aqui que vai ser sobrecarregado no regulador de tensão. Mas isso é opcional, vai depender da situação aí que vocês tiverem. Bem, eu utilizei as pilhas como opcional. As pilhas vão me dar mobilidade, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar agora ele coletando os dados
com as pilhas lá, eu mudei o ESP8266, o conjunto, para outro lugar, gostaria de mostrar para vocês como é que está essa estrutura agora. Tá aqui, pessoal, meu ESP mudou de lugar, coloquei ele nessa bandeja aqui para facilitar o transporte aqui. Bem, ele está coletando os dados aqui, conforme vocês podem ver. E eu vou mostrar por que eu utilizei essas baterias aqui, essas pilhas. Em questão de mobilidade, eu vou movimentar ele aqui e vocês vão ver que ele vai continuar coletando os dados. Então eu construí uma mini estação aqui, meteorológica aqui, onde a gente consegue ver os dados aí em tempo real aí, mesmo ele sendo transportado. É lógico que tem uma distância do roteador que a gente vai ter que ter, pois ele vai cair a conexão, mas tá aí. Vamos para um lugar mais escuro agora, passar por um ambiente mais escuro, ele vai oscilar lá a luminosidade. A temperatura não vai ser muito perceptível, pois os ambientes aqui estão com uma temperatura bem próxima. Agora vamos para um ambiente mais claro. Ele continua coletando os dados lá. Bem, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Agora vamos partir para a parte de montagem, o diagrama e a explicação da montagem, e logo em seguida o código-fonte. Essa é a montagem do nosso sistema aqui. Temos bastante componentes, como vocês podem ver, ficou bastante coisa aqui para mostrar para vocês, mas está simples. Aqui temos a entrada, que vai até 10 volts. Eu coloquei um capacitor aqui de 10 microfarad para estabilizar essa entrada aqui, tornar ela mais estável. A mesma coisa aqui eu fiz na saída de cada um dos reguladores de tensão. Esse aqui é o LM7805, que vai fornecer a carga necessária para o Arduino. E esse aqui é o AMS1117, que vai estabilizar para 3.3 volts e vai fornecer a tensão necessária e corrente para o ESP8266. Bem, é mais para ilustrar aqui, esse LM7805 é para o Arduino e o AMS1117 para o ESP8266. Aqui, conforme falei, eu coloquei um capacitor em cada saída de cada um. No desenho eu não coloquei porque ia ficar muito poluído, ia ficar difícil de enxergar. Aqui está o nosso divisor de tensão, para garantir que chegue apenas 3.3 volts no ESP8266. Isso eu tratei no vídeo 1 da série. Bem, aqui vai do TX do Arduino para o RX do ESP8266. Aqui eu estou utilizando os pinos digitais 2 e 3. Aqui está com erro aqui nas ligações, mas eu utilizei o 2 e o 3. Porque eu estou utilizando uma saída emulada, que é com software serial. Eu tratei no meu vídeo do ATtine 85. Eu vou deixar linkado aí acima para vocês. Bem, então do pino 2 aqui, na verdade que está no 3, mas é o 2, ele vai sair com o TX do Arduino e vai enviar para o RX do ESP8266. A mesma coisa aqui, só que ao contrário, vai acontecer com o TX do ESP8266, que vai enviar para o Arduino no pino 3 aqui. Bem, esse componente aqui que parece com um transistor é o DS18B20. Que é o sensor de temperatura que eu tratei também em vídeos anteriores aí. E para facilitar aqui não ficar tão poluído, aqui do lado eu coloquei o LDR, que está no pino analógico 0. Aqui ele vai ligado no 5 volts, no ground, e aqui vai o divisor de tensão que vai variar conforme a luminosidade e vai enviar para o pino analógico 0. O sensor de temperatura é a mesma coisa, eu posso usar tanto 5 volts do Arduino ou 3.3 volts. Aqui não vai fazer diferença para esse tipo de sensor. E é isso aí. Bem, o que mudou aqui nas ligações aqui do convencional é que em vez de utilizar o RX e o TX do Arduino, eu estou utilizando essa porta emulada aqui, que eu tratei no vídeo anterior com a ATtine. Então, aqui podemos utilizar qualquer sensor aqui. Eu usei como exemplo esse sensor de temperatura e esse LDR, mas poderia ser qualquer outro sensor. Isso não vai fazer diferença aí pra gente. Agora vamos dar uma olhada no código-fonte, como é que ficou. Bem, esse é o código-fonte aqui. Aqui na primeira linha a gente inclui o software serial para utilizar a porta 2 e a 3 do Arduino.
para que a gente vai usar o software serial? Como o Arduino vai mostrar status recebidos do ESP8266, a porta 0 e a 1, que é o padrão TX-RX, não vai poder estar ocupado, porque senão vai utilizar a mesma porta e a gente não vai conseguir ver o que está sendo impresso adequadamente. Aqui é a parte de inclusão do termômetro, do sensor de temperatura, aqui também, que eu expliquei nos vídeos anteriores. Aqui já começa a parte do ESP. Aqui tem uma variável chamada debug, que eu seto como verdadeira, e aqui eu já começo a declarar a minha software serial, que no caso aqui eu chamei de ESP8266. Aqui está as instruções, o RX do Arduino é o pino 2, o TX é o pino 3, e aqui eu coloquei a orientação que coloca eles invertidos. Aqui é o pino que eu utilizei para o sensor de temperatura. Aqui são os objetos do sensor de temperatura, variáveis de controle de leitura, pois a gente vai precisar converter o valor lido em string para poder mostrar na página. Aqui é a variável do LDR, uma variável que vai setar o pino 0 analógico 0. Aqui são as variáveis que vão capturar os valores. E aqui é o valor que eu vou converter para string. Aqui começa o código. Eu começo com um pequeno delay aqui, para o Arduino não enviar comandos diretamente quando estiver ligando. Aqui eu seto as duas seriais para velocidade de 9600 e começo a enviar os comandos AT. A gente viu no primeiro vídeo da série o básico sobre esses comandos AT. Aqui eu reseto o módulo. Aqui eu seto ele tanto em modo de ponto de acesso como estação. Aqui que é a parte interessante, que a gente vai setar o nosso roteador e a senha para conectar e receber um IP. Algo importante aqui é essa parte aqui do código, onde tem uma aspa, para a gente poder colocar aspas duplas, sem que o Arduino compile isso aqui como se fosse da linguagem, então ele ignora. Por isso que tem essa aspa aqui, ó. Se eu tirar, olha o que acontece. Então aqui a gente vai colocar o nome do nosso roteador e a senha. Aqui ele verifica o IP que recebeu, habilito para múltiplas conexões, várias conexões ao módulo. Aqui eu seto a porta 80, que é a porta padrão para a gente receber os dados. E aqui começa o código. Eu já inicio limpando as variáveis que vai receber os dados. Aqui começa a receber os dados do sensor. Não vou entrar muito em detalhe, que eu já expliquei isso em outros vídeos. Aqui ele verifica se o módulo ESP8266 está disponível. Se estiver disponível, ele começa a coletar os dados. Aqui ele começa a coletar o dado da temperatura e converter em uma string aqui, que é o valor sensor str. Vai ter um método lá embaixo chamado getDecimal, que vai fazer esse trabalho aí pra gente. Aqui ele vai imprimir na serial através do Arduino a temperatura, e aqui ele vai fazer a mesma coisa com LDR, vai coletar o dado, transformar em string. Aqui não vai precisar passar por aquele método porque se trata de número inteiro. E aqui começa o código. Essa aqui é uma parte específica aqui onde a gente subtrai o valor por 48 para pegar os valores que vai interessar aí pra gente. E aqui a outra parte muito interessante aqui, além dos comandos AT. Aqui é onde eu começo a montar a página web. Aqui, como vocês podem ver, é HTML puro. Comecei com red. Aí eu peço para ele dar um refresh a cada 5 segundos. Fecho o cabeçalho. Coloco um título, um subtítulo e começo o código aqui. Temperatura, 2 pontos. E aqui eu já mando ele imprimir o valor da string lá. Porque inteiro aqui e float não vai funcionar. Por isso que tem aquela conversão por string. A mesma coisa acontece aqui com luminosidade. Esse comando aqui vai enviar para o ESP82 o que a gente quer gravar. Através desse comando aqui, AT mais CIP, send. E aqui eu começo a concatenar os dados para enviar para ele. Através desse método aqui, sendData, eu envio os dados que me interessam para o ESP8266. E através desse comando aqui, close command, que eu gravei o dado AT mais CIP close, para fechar a conexão,
Essa informação aqui vai fechar a conexão e através do comando send_data vai enviar os dados. Aqui acaba o código. Vamos ver então os métodos abaixo para a gente entender aqui. Aqui está o método que eu falei, o método send_data. Ele vai receber o comando, o tempo que ele vai ficar ativo. Isso vai ter debug. Aqui uma variável que é responsável pela resposta do módulo. Envia os comandos através dessa linha de código aqui. Um pequeno tempo. Verifica se o ESP82 está disponível. E concatena dado por dado nessa variável aqui. Response. Que está recebendo na variável C. Como ela é string, ela vai poder concatenar aqui enquanto o ESP estiver ativo. E aqui a parte de debug que a gente habilitou como verdadeiro. Aqui no Arduino ele vai fazer a impressão e acaba esse método. Abaixo temos o método que converte o float em string. Como vocês podem ver, é bem simples o método. Primeiramente ele transforma o float em inteiro. Logo em seguida multiplica por 100 para dar as casas decimais e faz o retorno. É bem tranquilo aqui. E lá na chamada desse método aqui, ele converte em string, que é aquela parte lá que eu mostrei para vocês. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender. Que é nessa parte aqui, ó. Ele converte em string. É bem tranquilo. O código é esse aí. Não tem muito segredo. Vou deixar tanto o diagrama como o código-fonte na descrição do vídeo para vocês poderem analisar, estudar. E também eu vou deixar na descrição onde comprar os itens que eu utilizei aqui. Bem, agora vamos a uma pequena demonstração do que o Arduino está printando aí pra gente na serial. Vou conectar aqui, eu já estou com o meu Arduino conectado a serial. Vou conectar a bateria e o ESP vai ligar. Eu vou mostrar agora para vocês o que o Arduino está mandando e recebendo do ESP8266. Ele vai começar a mandar os comandos AT e responder. Olha só, alguns comandos aqui costumam dar erro porque já foram gravados. Vamos ver se ele vai mostrar o IP aqui. Olha só, ele mostrou o IP nessa etapa aqui. 192.168.0.180. Vou copiar esse IP aqui e jogar no browser pra gente ver lá. Vamos chamar aqui o IP. Olha só, já apareceu o resultado. E aqui no browser ele vai mostrar as requisições. Olha só que legal. Vou colocar a mão aqui na frente do sensor para diminuir a luminosidade. Bem, é isso aí, pessoal. Queria demonstrar isso aí. Como vocês podem ver, tá copiando tudo na serial. Bem, o vídeo vai ficando por aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Quem gostou, dê um curtir aí para ajudar o canal. Em breve, pretendo fazer o vídeo de acionamento. A gente vai tentar acionar cargas através do ESP8266. E ele vai enviar um sinal para o Arduino, que a gente vai poder acender uma lâmpada ou qualquer dispositivo que a gente quiser. Obrigado por assistir. Até breve, pessoal. Se deseja receber novos tutoriais, se inscreva no canal, curta nossa página no Face e nos siga no Twitter.